Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Então, afinal, quando virá o fim? Ok? Esse é o tema que me propus estar enfrentando nessa oportunidade. E como fundamento da nossa exposição, eu quero deixar aqui Mateus, no capítulo 24, no verso 14, que diz o seguinte: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Olha, existe uma máxima do latim que diz o seguinte: in claris leges, cessatio interpretatio. O que significa isso? Quando a regra é clara, quando a lei é clara, dispensa-se a interpretação dela. E esse versículo é tão claro, né, que na verdade dispensa qualquer comentário. Mas eu quero trazer a contribuição aqui no sentido de aclarar a razão pela qual o Senhor disse que o fim virá quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Qual a razão de ser, a ratio de ser dessa declaração do Senhor Jesus? E para isso eu quero trazer aqui, né, alguns conceitos da ciência jurídica. E é interessante que os escolásticos, o que eles fizeram, né, com a filosofia, principalmente aristotélica, tanto Agostinho, Tomás de Aquino, Duns Scotus, né, enfim, tantos outros que utilizaram a filosofia como ciência auxiliar para explicar as questões afetas à fé. Eu também faço isso, lógico, evidentemente salvando as devidas proporções, e eu tenho muitos outros vídeos que eu vou gravar, que eu vou estar lançando mão de algumas categorias aristotélicas, né? Porém, eu penso que uma ciência auxiliar mais adequada para explanar e esclarecer as questões afetas às coisas de Deus é a ciência do direito, né? Porque se há uma sombra que guarda mais semelhança com as coisas de Deus, com a lei de Deus, é a própria lei secular, né? Então eu entendo que é o ramo do conhecimento que mais adequa, né, e mais importante, e nós deveríamos estar fazendo isso mais vezes, em que pesa também a filosofia e outros ramos do conhecimento nos servir de auxílio, ok? Então seria a hipótese de nós estarmos inaugurando aí talvez uma justeologia, né, uma teologia divina, uma teologia do direito, enfim, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos são os institutos jurídicos, né, constante da palavra de Deus e que muitas vezes foram absorvidos na ciência jurídica secular. Quando nós falamos de graça, de lei, justificação, perdão, juízo final, advogado, né, testemunha, quando nós falamos de tribunal, quando nós falamos de lei, né, de remissão, quando nós falamos inclusive da própria indignidade, nós estamos falando de institutos jurídicos. Então, estou aí inaugurando essa nova possibilidade de lançar a mão da ciência jurídica enquanto ciência auxiliar para esclarecer as coisas de Deus. E por que então, voltando agora ao texto, por que então o Senhor Jesus disse isso? Porque a exemplo da lei secular, que depois de debatida, discutida, aprovada, sancionada pelo presidente, né, ela é publicada. Então, só a partir de então é que essa lei, uma vez publicada, ela passa a ser exigível, né? O seu comando, o seu conteúdo pode ser exigido dos súditos, né, da sociedade como um todo, né? Antes da sua publicação, ela não pode ser exigida, porque então a pessoa alegaria na sua defesa o desconhecimento dessa lei, né? Então a publicação é que vincula a todas as pessoas as exigências de uma determinada lei. E o Senhor está dizendo aqui o seguinte, que um fim não virá enquanto o evangelho do reino, a lei de Deus, né, não for publicada em todo o mundo, né? Exatamente para que todos saibam, né, do juízo iminente que nós estamos vivendo, para que todos conheçam a vontade de Deus exteriorizada, contida no interior da sua palavra,
consistente de que as pessoas não se percam, mas emendem os seus caminhos, né? E etc e tal. Então é por isso, por essa razão, que a palavra de Deus ela tem que ser publicada, pregada, dada a conhecer a todos, né? Para que só então possa vir o fim. E para isso, assim também como o Estado tenha os seus órgãos oficiais, né, que ele tem controle sobre eles, sabe que eles vão exteriorizar exatamente o conteúdo, né, da sua declaração, dos seus atos, né, das suas edições dos seus atos, né, na íntegra, mesmo porque vai estar vinculado àquilo que está declarando. O Senhor também tem os seus órgãos oficiais, né? Então o Senhor, entendendo aqui órgãos oficiais, aqueles pregadores efetivamente levantados por Deus, né? Aqueles que realmente são levantados por Deus para simplesmente publicar a palavra de Deus, né? Enquanto órgãos, eles não vêm acrescentar e nem tirar nada. É simplesmente um canal através do qual o conteúdo da lei de Deus ela é exteriorizado, né? Evidentemente que tem também os órgãos inoficiosos, né? Os órgãos paralelos aí, mas isso é outra história. Mas o fato é, então, meu querido, que o fim ele virá exatamente quando a lei de Deus tiver sido publicada em todo o mundo, porque a partir de então, voltando reforçando, né? A partir de então, o conteúdo dessa palavra, o comando dela, as exigências dela poderão ser cobradas, a sua observância ou não observância. Ok? E interessante que Isaías, o capítulo 55, fala que o Senhor, que a sua palavra, que o Senhor diz que a sua palavra, ela não volta para si vazia, sem antes, né, atingir a finalidade dos seus objetivos. E qual que é, então, a finalidade, o objetivo pelo qual, né, a palavra de Deus ela é publicada? Esses objetivos, na verdade, são dois. Né? São dois os objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que aqueles que queiram emendar os seus caminhos, né, que queiram alinhar os seus caminhos às exigências da palavra de Deus, possam ter essa oportunidade, né, se arrepender, cair em si e aceitarem Jesus e serem salvos. O outro objetivo, portanto, é fazer com que aqueles que rejeitarem a pregação do Evangelho, fazer com que aqueles que irão recusar, né, a se adequar às exigências do Evangelho, possam ser então notificados, que pelo menos, já que eles não querem emendar os seus caminhos, que eles sejam então, a partir daquele momento, notificados quanto um juízo final, quanto à vontade de Deus, as exigências da palavra de Deus contida na própria palavra. Ok? Então, para que eles não venham também, no dia do juízo, alegar, olha, Senhor, eu não sabia disso, fui pego de surpresa, ninguém me falou sobre isso. E eles não poderão também alegar em sua defesa a ignorância à lei, o desconhecimento da lei. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo em Isaías capítulo 55, que a palavra dele não volta para ele vazia, porque de uma forma ou de outra, ela terá atingido a sua finalidade. De uma forma ou de outra, ela terá cumprido os propósitos para os quais Deus a revelou. Qual seja, fazer com que aquele que queira emendar os seus caminhos possam ter a oportunidade de fazê-lo, e fazer com que aquele que não quer aceitar os ditames da palavra de Deus sejam então notificados da realidade, da verdade, embora acreditem ou não acreditem. Ok? Então por isso que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Porque, a exemplo também das instituições humanas, né, quando uma notificação é emitida, a confirmação do recebimento daquela carta, daquela notificação pelo destinatário, ela é devolvida ao emissor. Né? Então, se for através de uma R, isso é só para você ter uma noção, é um paralelo, aquele R volta e a pessoa o emissor daquela notificação, fica sabendo, então, que o destinatário recebeu aquela notificação. A partir daquele momento, ele está ciente, né, de que alguma providência será tomada contra ele.
Então, amados, é essa palavra que eu quero deixar para você. Evidentemente que eu não seria precipitado de dizer uma data, porque Deus não permite saber qual é a data, mesmo porque essa data ela é relativa, porque vai depender da nossa disposição em pregar o Evangelho, em publicar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Então vai depender das pessoas que se colocarem na dispensação de Deus para cumprir essa finalidade, né? Então, o que eu posso dizer para você, que o fim ele será concomitante com a publicação, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Né? As guerras, as perseguições, os falsos profetas, etc., pessoas que virão nome, isso são apenas indícios, sinais de que a volta está iminente. Mas quando nós observarmos que o Evangelho está totalmente pregado, anunciado em todos os cantos do mundo, aí nós podemos ter a certeza que a volta do Senhor Jesus é iminente. É iminente. Ok? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E que você, se você tem ouvido Deus falar contigo, que você possa deixar-se convencer pelos ditames da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida eterna. A palavra de Deus é cura, é bênção para a nossa alma. Ok? Não resista, não seja orgulhoso, não seja vaidoso. Ok? Permita-se convencer pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. Ok? Deixa essa palavra para você. Aqueles que irão emendar seus caminhos, que essa palavra então seja uma oportunidade para você saber travar contato com o que é certo e errado com base nos critérios de Deus. Mas para aqueles que vão resistir, que desde já ficam notificados quanto à verdade, contra um juízo iminente que nós estamos à porta aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima oportunidade.